O 10 na TV continua a série de entrevistas motivadas pela Semana Nacional do Meio Ambiente. E hoje trouxemos para o nosso estúdio o superintendente técnico da Fundação Amazônia Sustentável, Eduardo Costa Taveira. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Quero agradecer ao convite também. Dar boa tarde também aos ouvintes. Para mim é um prazer grande estar aqui podendo falar da Fundação Amazônia Sustentável. Superintendente, olha, eu tenho dados aqui. No ano passado, segundo os dados apresentados pela Fundação, foram atendidas 574 comunidades, envolvendo 9.400 famílias. A área de atuação da FAES é superior a 100 mil quilômetros quadrados, dividido em 16 unidades de conservação. É uma área maior, por exemplo, do que a de Portugal, né? Exatamente. Então, o superintendente, uma das prioridades da FAES também é o planejamento participativo das comunidades envolvidas. Quais os dados que levam a crer que este objetivo está realmente sendo alcançado? Bom, acho que foi muito boa a pergunta. Primeiro porque o trabalho da Fundação Amazônia Sustentável é promover o envolvimento sustentável, né? E esse é um tema muito legal. O nosso superintendente-geral, o professor Virgílio Viana, sempre chama atenção para um dado. O que é o desenvolvimento? É desenvolver, né? Você está um pouco desconectado de processos que envolvem o local, envolvem o pertencimento das pessoas. Então, o que a Fundação Amazônia Sustentável faz nessa mobilização e engajamento das populações ribeirinhas nessas unidades de conservação é promover que elas possam crescer, que elas possam ter melhoria da qualidade de vida, mas a partir da valorização do local onde elas estão, ou seja, transformar a perspectiva da vida ribeirinha e da vida na Amazonas num ponto de partida para as pessoas serem não só bem-sucedidas do ponto de vista ambiental, né, que isso é super importante, mas também do ponto de vista econômico, de políticas públicas desenhadas para essa área, e esse é um dos papéis que a gente busca desenvolver. E não dá para fazer isso se não for a partir da perspectiva da comunidade, né? Então, não é a FAES que diz o que vai ser investido, quais são os processos que vão ser investidos. Quem faz isso são as comunidades. E todo o nosso processo é de mobilização e empoderamento para que essas comunidades possam se reunir, se organizar e definir o que é melhor para os seus futuros. E uma das missões da FAES é coordenar o uso e distribuição do programa Bolsa Floresta, que no ano passado, por sinal, atingiu um total de 9.600.000 reais em investimentos, principalmente no pagamento direto a famílias. Qual é a garantia que este recurso público está sendo gasto de maneira correta e justa? Exatamente. Só para exemplificar, né? São 9 milhões de investimentos que são feitos diretos num programa que tem basicamente 4 componentes. Tem um componente que é o de geração de renda, um de fortalecimento de associações comunitárias e um outro que é um investimento direto para infraestruturas de benefício às comunidades, né? É o programa social. E um componente que é o familiar, que acaba sendo mais famoso, que é o cartão de R$50. Esse cartão de R$50 de transferência de dinheiro é um programa vinculado a uma lei estadual, é um programa voltado para pagamento de serviços ambientais, que é o valor que essa comunidade tem quando há a relação de diminuir áreas de desmatamento dentro dessas comunidades. E aí você tem esse cartão que é atrelado a essa mobilização. O que nós fazemos dentro da Fundação Amazônia Sustentável? O cartão de R$50 ele é o ponto de partida para que as comunidades, primeiro que é um cartão que vai em nome da mulher, então tem um papel de engajar e participar a mulher nas decisões da sua própria comunidade, né? A partir disso, você tem reuniões organizadas para definir os outros investimentos, que são esses 3 que eu falei, renda, associação e social. Então, às vezes dá a impressão, e é fato, que R$50 não é um valor muito grande, mas é importante que ele tem que ser visto num contexto de um investimento que tem direto anualmente 9 milhões de reais investidos em geração de renda e fortalecimento das associações comunitárias e também de infraestrutura social. Segundo dados também da FAES, o investimento médio por família é de R$600 por ano isso. Aparentemente é pouco, mas para uma família ribeirinha, o que significa uma quantia como esta no orçamento? É importante também, R$600 referentes apenas ao cartão de transferência direta. Se eu somar todos os outros investimentos do programa Bolsa Floresta, esses 3 outros que eu falei, a renda anual por família chega até R$1.400
mas de maneiras direta em alguns casos, mas indireta também em relação ao tipo de investimento que é realizado. A gente fez ano passado uma pesquisa independente para o Instituto Action aqui de Manaus e uma das características do investimento em relação a esse cartão de R$50 é que a maioria deles é para dar suporte à alimentação, saúde e vestuário, né? Em algumas unidades de conservação você tem algumas mudanças em relação a esse perfil. Mas o que é mais interessante é que dos quase 90% dos beneficiários do cartão são em nome da mãe. E um resultado bem legal que a gente tem é que a maioria desse recurso é retornado diretamente em benefício para a família, né? Então, esse é um dado bem interessante do uso. E como você falou, é muito fácil para a gente que está aqui na cidade falar que R$50 é pouco, né? E é óbvio que há uma necessidade de entender como, a partir agora da lei que foi aprovada em dezembro de 2015 pela Secretaria de Meio Ambiente, pelo governo do estado do Amazonas, de fato os serviços ambientais produzidos pela floresta podem aumentar esse valor a partir desse projeto que, de fato, recompensa o ribeirinho pelo seu esforço de conservar a floresta em pé. A Fundação tem também, né, uma área que busca soluções inovadoras para as comunidades em busca da geração de renda e a qualidade de vida. Que exemplos práticos e reais já podem ser vistos nas comunidades? Exatamente. Toda a concepção do trabalho da FAZ, dos projetos vinculados à geração de renda, eles têm uma conexão muito forte com as cadeias produtivas dessas áreas que a gente atende. Primeiro, que essa definição de investimento é feita pelas associações comunitárias, é apresentado no início do ano em oficinas de planejamento um plano de trabalho e todo esse plano de trabalho, o investimento é realizado pela Fundação 100% dentro dessas cadeias produtivas. Então, eu posso dar um exemplo, a gente tem aqui na RDS do Mamirauá, aqui no Rio Solimões, uma atividade que cresceu muito ao longo dos anos, que é a questão da despesca do pirarucu. A criação do pirarucu nos próprios lagos, em áreas manejadas, e você tem uma série de comunidades sendo beneficiada diretamente pelo rendimento dessa área de manejo. Quais são as soluções inovadoras que a gente implementa? Desenvolver tecnologias adaptadas a essa realidade, dialogadas com o conhecimento tradicional desses pescadores, desses manejadores, para que a gente possa melhorar, por exemplo, esses gargalos produtivos de transporte, armazenagem. Então, a gente costuma falar que a gente não inventa nada. Na verdade, a gente promove uma série de encontros entre comunidade, conhecimento tradicional, conhecimento científico, com foco de resolver problemas que impactam diretamente na geração de renda dessas comunidades. Um exemplo de organização comunitária é o projeto também da Reserva Sustentável do Rio Negro, não é? Como é que está esse projeto? Quais os resultados que foram obtidos até hoje com ele? É um projeto que tem dado tão certo que ele é ampliado para as demais unidades de conservação onde nós atuamos também. Quero destacar que a gente tem um encontro anual com as lideranças dessas unidades de conservação para discutir e avaliar o programa Bolsa Floresta, a sua implementação, os seus resultados. E essas pautas são trazidas e discutidas a partir do ponto de vista da comunidade. Todo ano, geralmente no final do ano, há também uma avaliação pública desses investimentos, que é uma atividade promovida em parceria com a Universidade Federal do Amazonas, onde toda a população é convidada a discutir, avaliar e ver os resultados desse projeto. No Rio Negro, em especial, como foi a tua pergunta, o foco é como o Rio Negro tem diferente dos rios de Água Branca, você tem alguns processos produtivos que são bem diferentes das demais calhas de rios do Amazonas, ou seja, a questão da pesca é menos desenvolvida. Então, tem se desenvolvido a partir da comunidade serviços que são voltados às belezas naturais. Isso não é só a FAZ que desenvolve no Rio Negro, existem outras atividades parceiras do desenvolvimento do turismo de base comunitária. Então, é o fortalecimento dessas associações, que geralmente são comunidades que estão em terra firme, para que tenham alternativas de renda a partir da floresta, mas de uma maneira de prestar um serviço. Aproveitar as belezas cênicas e naturais do Rio Negro, que particularmente é um rio muito bonito, com belas praias, e que você gera esse recurso de geração de renda para as comunidades. E é um turismo
que tem uma característica mais alternativa de você envolver a pessoa que vai para um estilo de vida mais comunitário e a partir daí falar sobre sustentabilidade, sobre valorização da vida ribeirinha. Isso tem dado muito certo. A outra é a organização que se tem para as áreas de plano de manejo, para que se possa ter manejo de madeira em pequena escala. Então, com baixo impacto ambiental e que tem uma capacidade de geração de renda muito grande. Né? E tudo isso discutido e alinhado para essas soluções desses gargalos produtivos que ainda tem, que é concorrer à madeira legal, com a madeira ilegal, trazer para cá, tudo isso feito a partir dessa mobilização com as comunidades e com as associações. Né? Então, isso é um programa que tem funcionado bem legal aqui no Rio Negro por causa dessa mobilização e participação da comunidade nas discussões de geração de renda e sustentabilidade da região. Agora, um outro dado importante é que as unidades de conservação envolvidas pela FAES apresentaram, no ano passado, menos focos de queimadas do que as demais áreas de conservação ou menos regiões próximas ali dessas áreas, né? Por que isso aconteceu? Eu acho que, acredito que esse, na verdade, é o grande resultado do objetivo que a gente tem com o programa Bolsa Floresta. Né? A perspectiva é fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. Então, todos esses processos de consultas comunidades, de mobilização, engajamento, participação das comunidades, definição de investimento, é para você desenvolver cadeias produtivas que são mais sustentáveis e que permitam a geração de renda que seja alternativa ao uso da floresta de maneira que cause prejuízos ambientais. Né? Então, esse resultado da diminuição, só para lembrar, ano passado o desmatamento aumentou muito no Brasil como um todo, as taxas no Amazonas e na Amazônia como um todo também aumentaram e a gente conseguiu, mesmo com esses avanços, ter dados que garantiram que houve um diminuimento, uma diminuição desses dados em unidades de conservação que tem o programa Bolsa Floresta. Então, justifica que o programa é mais que um cartão de R$50, que é importante nesse processo, mas que toda a tecnologia social envolvida tem a ver com mobilização das pessoas para valorizar e conhecer a área que eles moram, né? as unidades de conservação e a valorização do conhecimento da perspectiva ribeirinho na condução dos seus próprios futuros, como eu falei antes. Certo. A Fundação ela já atua desde 2007, mas em 2015 agora vocês lançaram, né, uma novidade que foi a Virada Sustentável. Exato. A deste ano também já foi lançada. Como é que vai ser esse evento? O que será? Como é que vai acontecer? Bem legal, porque a Fundação Amazônia Sustentável ela tem uma pauta de atuação muito importante no interior mais profundo do estado do Amazonas. E a gente sempre foi um pouco cobrado do por que não usar toda essa estratégia também nessas mobilizações aqui na cidade de Manaus, que sofre problemas ambientais muito graves em relação a isso, né? Então, é óbvio que a FAES não conseguiria fazer isso sozinho e nem é a intenção nossa resolver todos os problemas sozinhos. Então, a Virada Sustentável ela começou em São Paulo e nós fomos a primeira cidade fora de São Paulo a ter uma edição da Virada. E ela foi feita com a participação da FAES, mas todas as atividades foram desenvolvidas por meio de um conselho criativo, que tem uma dezena de instituições participando e que é um organismo que tem uma autonomia na definição das atividades, das tarefas, mas tudo isso alinhado, como um grupo, funcionando como uma rede. Então, esse ano, a perspectiva que a gente tem é de atender todas as zonas da cidade. Ano passado, a gente não conseguiu, né? E, para isso, a gente já está divulgando, está aí um edital, né, para que as organizações, os institutos, escolas possam submeter as suas atividades e essas atividades têm um apoio pequeno, financeiro, mas para fazer atividades vinculadas à virada sustentável, né? E a outra é que o Conselho Criativo cresceu muito, então várias instituições já se mobilizando, a gente já tem inscrito mais ou menos 400 voluntários, né? Então, mas as inscrições para voluntários ainda estão abertas, então convido a você que quer se engajar nas questões ambientais, lutar por uma cidade mais sustentável, participar conosco da Virada Sustentável agora em 2016. Vai ser muito bom. A nossa expectativa é que esse ano seja... ano passado foi emblemática, que foi a primeira, mas essa em número de atuação e ações de impacto para uma agenda
não só para esse período da virada, mas uma agenda de longo prazo, a nossa expectativa é grande para esse. Olha, na área de comunicação, o uso das redes sociais foi prioritário no trabalho de vocês. Quais são hoje os maiores parceiros da Fundação, tanto em termos voluntários quanto em recursos financeiros concretos? Bom, exatamente. A nossa área de comunicação, ela tem um perfil mais de atuar nas mídias sociais, né, divulgando primeiro as atividades que a gente faz, e também um poder de prestação de contas muito grande com as instituições que nos apoiam. Né? Esse é um dado que eu gostaria até de frisar, porque o programa Bolsa Floresta é uma parte da atuação da Fundação Amazônia Sustentável nas unidades de conservação. Tanto é que esses 3 outros componentes, renda, social e associação, eles são financiados pelo Fundo Amazônia, que é um programa federal por meio do BNDES, onde nós apoiamos cadeias produtivas para a diminuição no desmatamento dessas áreas. Então, 33% dos nossos recursos são do Fundo Amazônia. E nós temos uma rede de parceiros enormes, destacar o Banco Bradesco, que é apoiador da FAZ desde o início, outras instituições como Coca-Cola, TIM. Então, por isso que eu falei, o que a FAZ ela realiza é juntar instituições que estão vinculadas e interessadas na conservação ambiental para que a gente possa conectar isso de maneira alinhada, planejada e com resultados para fortalecer quem mora no interior do estado. Então, hoje em dia, com as mídias sociais, o trabalho que a gente vem fazendo, o trabalho aumentou muito em exposição e esse número de parceiros tem aumentado, que é de fato que dá sustentabilidade para a gente continuar as nossas ações no interior do estado e nas unidades de conservação, promover a virada sustentável e mais coisa que tá vindo por aí, que a gente vai fazer questão de vir aqui e falar das novidades que estão vindo para esse ano e para o próximo ano ainda. Com certeza. Olha, e para encerrar, queria que você falasse um pouco mais, né, para informar o nosso telespectador sobre o trabalho da Fundação, principalmente agora nessa Semana aí do Meio Ambiente. Bom, a gente tem a primeira virada sustentável, acho que ela é o grande carro-chefe dessa mobilização. A gente tem mobilizado bastante as pessoas em prol de uma agenda em Manaus. Né? Há uma agenda permanente derivada da virada sustentável que se chama Vire Manaus. Então, uma hashtag Vire Manaus, você consegue se conectar facilmente com aquilo que está sendo discutido dessa agenda que é promovida em parceria, que a FAZ toca também. Desde do mês passado, tem uma feira urbana de alternativos, que a gente chama de FUA, que é organizado por um grupo também de mobilização, é um coletivo chamado Casa 5, que usa a Fundação Amazônia Sustentável ao sábado para fazer uma feira com vários, desde massagem, produtos orgânicos, que é o que vai ter esse final de semana agora, inclusive, dia 5. Então, está todo mundo convidado, né, ali no Parque 10, a nossa sede. Né, e a gente vai implementar esse ano a fase 2 do programa do Fundo Amazônia, que é o Bolsa Floresta Mais. Então, a gente vai começar agora em junho a mobilização nas comunidades, dentro das unidades de conservação, para fazer as primeiras oficinas de investimento desse ano. Então, é provável que a partir agora de junho a gente possa aumentar os investimentos nas cadeias produtivas prioritárias que já vêm sendo apoiadas aí ao longo desses 8 anos. Então, tem muita coisa aí acontecendo e rolando. Muito obrigada. Olha, eu conversei com o superintendente técnico da Fundação Amazônia Sustentável, Eduardo Costa Taveira. Muito obrigada, a gente deseja muito sucesso aí, tanto na virada como em todos os outros projetos da FAZ. Obrigado. Queria deixar aqui o nosso relatório também de atividades. Tá ok. Tá bom? Tem esses dados, também tem informações, né? E a gente se coloca à disposição dos ouvintes, dos espectadores, né? Acessar o nosso site www.faz-amazonas.org. Tem informações, fazer pergunta, questionamento. Nós estamos totalmente à disposição para receber vocês e tirar qualquer dúvida que tenha. Muito legal, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.